Pai Celestial, eu peço, por favor, Senhor, hoje nos ajude a entregar essa palavra que o Senhor nos deu. E eu peço que o Senhor venha ungir as pessoas também, para ouvir e receber, para entender, compreender e entender. E, Senhor, eu peço tudo no santo nome de Jesus Cristo, e todos dizem amém e amém. Eu vou basicamente falar com uma palavra aqui dessa passagem, a palavra justiça, possivelmente outra, mas na verdade vou falar da justiça aqui. Jesus Cristo é a nova aliança. Isso é uma declaração muito ampla, né? Que Jesus Cristo é quem originou a nova aliança. E a origem da nova aliança é maior do que isso. Ele é a nova aliança. É o mesmo Espírito que diz que Deus é amor. Quer dizer que temos amor, mas não somos amor. Deus é amor. Jesus Cristo é a nova aliança. Quer dizer que Ele não simplesmente é quem originou ela, ou o mestre dela, ou entende mais a respeito dela do que qualquer um outro. Ele é, né, a própria nova aliança. Em segundo lugar, a cruz de Cristo é o meio da nova aliança. Pense por um momento nisso. Se você entende a cruz, não só para a salvação, mas também para a santificação, então você entende a nova aliança. Se você não entende a cruz de Cristo, não só em relação à salvação, mas também para a santificação, como vivemos para Deus diariamente. Se você não entender isso, você não entende a nova aliança. Eu quero dizer isso de novo, pois acho que é muito importante. A grande maioria da igreja moderna tem virtualmente entendimento nenhum da cruz de Cristo em relação à nossa santificação, como vivemos para Deus desde o primeiro dia. Eles não entendem. A salvação, sim, Jesus morreu por mim. É a maior palavra que alguém pode dizer. Mas, fora isso, a igreja virtualmente não tem conhecimento algum. Então, isso quer dizer que a maioria da igreja tem pouco entendimento, se é que algum entendimento da nova aliança. Então, Jesus Cristo é a nova aliança. A cruz de Cristo é o meio dessa aliança. E o significado foi dado ao apóstolo Paulo. Estudando Paulo todos esses anos, né, o que esse homem teve que fazer, né, para explicar a nova aliança. Eu acredito, a tarefa mais difícil que qualquer homem já teve. Era, como vou dizer, o fim da antiga aliança, que era a lei, que Deus tinha entregue a Moisés e a Israel. Eles tinham vivido debaixo dessa lei por mais ou menos 1.600 anos. Era o que conheciam. E agora, para Paulo aparecer e dizer: a lei está completa em Cristo. Já era em Cristo. Ele é o cumprimento de toda a lei. Glória a Deus. Olha, ele cumpriu tudo, cada detalhe. E já não é mais, olha, sempre foi para ser assim. Toda partícula da lei, do tabernáculo, todo detalhe
né, da mobília divina ali, tudo a respeito da lei representava Cristo, ou a sua obra intercessória ou intermediária, expiatória, perdão, tudo ali. E quando ele veio, olha, era para ser deixado de lado essa sombra e ser trocada pela substância, entendeu? Sacerdotes, pode deixar suas vestes para lá. Glória a Deus. Aleluia. Cordeirinhos não vão mais sangrar como sacrifício. E o sangue é derramado porque o sangue já foi derramado. Todos os dias da festa, por agora em Cristo, todos os dias é um dia de festa. Glória a Deus. Aleluia. Quero te dizer, iam pegar pesado com o pessoal se toda vez que você fizesse algo errado tivesse que ir para Jerusalém. Ia ser difícil, hein? Mas você precisa entender, quando Paulo começou, haviam poucos gentios. Haviam gentios salvos, mas muito poucos. E quando Barnabé foi encontrá-lo em Tarsus, a implicação é de que Paulo não foi encontrado facilmente, que Barnabé teve que buscá-lo diligentemente. Por que ele estava procurando ele? Porque vários gentios na igreja de Tarsus estavam aceitando a Cristo com os judeus também. E isso era algo totalmente diferente, não sabiam o que fazer com isso. E Barnabé sabia que o Senhor tinha dado uma revelação a Paulo. Ele sabia. O quanto ele sabia eu não sei, mas ele sabia pelo menos um pouco. E o Espírito Santo fala para ele que o homem que precisamos está em Tarsus. Ou Antioquia, perdão. O homem que precisamos em Antioquia, você vai encontrá-lo em Tarsus. E vá buscá-lo. Não dava para ligar naquela época, né? E ele foi buscar Paulo e aí começou o maior mover de Deus que o mundo tinha visto. E Paulo foi punido, né? Como acho que nenhum outro ser humano foi punido. E chegou perto de morrer várias vezes, apanhou quase até a morte. Os judeus o odiavam porque ele se levantou por Cristo. E de todas as coisas que ele ensinou, ele teve que fazer os judeus entenderem, e os gentios também. E é o mesmo problema hoje em dia, que a justiça não vem pela lei. Paulo disse: estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não frustro a graça de Deus, porque se a justiça vem pela lei, então Jesus Cristo morreu em vão. Em outras palavras, o que ele fez não valeu nada, se você puder conseguir a justiça por obras, pela lei. Você pode dizer: nós não seguimos leis, não existe mais não. Sim, é verdade. Mas toda vez que você põe a sua fé, escuta aqui, toda vez que você coloca a sua fé em qualquer coisa fora Cristo e a cruz, você transformou, seja o que for objeto da sua fé, em uma lei. Entendeu bem? Olha, jejuar é bíblico, mas se você acha que pode jejuar tantos dias para vencer o pecado,
você nunca vai vencer. Você transformou o jejum em uma lei e não vai dar certo. Vou confessar não sei quantas passagens bíblicas, não sei o quê. Isso é maravilhoso, né? Eu memorizo passagens bíblicas sempre. E eu tenho vitória sobre o pecado. Claro que não. Só existe uma forma, não são 5 nem 2, só apenas uma resposta para o pecado, que é a cruz de Jesus Cristo. E, pelo menos do que sabemos, Abraão foi o primeiro homem que entendeu a justiça de Deus. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou nesse dia. A Bíblia diz em Gênesis 15:6 uma coisa muito simples: Abraão creu em Deus e o Senhor lhe creditou como justiça. O que é justiça? A justiça é simplesmente aquilo que é certo. Mas é a definição de Deus do que é certo e não a minha ou a sua. Você pode olhar no dicionário da sua Bíblia e você vai ver, está certo, é claro, que a justiça simplesmente quer dizer no hebraico e no grego, simplesmente quer dizer aquilo que é estreito, que não está torcido, distorcido. Você pode dizer, então é justo, é estreito, é a mesma coisa. Então, como é que recebemos essa justiça? Uma justiça pura e sem mancha ou mácula. Quando você foi salvo, quando você nasceu de novo, quando aceitou a Cristo, sendo semana passada ou há 75 anos atrás, Deus imputou a você uma justiça pura e sem mancha. Glória a Deus. Você não mereceu, você não fez nada para merecer, não, você não valia nada. Glória a Deus. Mas sobre uma simples fé, você não entendia nada, eu creio. Eu te aceitei. Deus me salvou, né, e tal. Olha, o carcereiro falou: o que devo fazer para ser salvo? Crede no Senhor Jesus Cristo e serei salvo. E foi salvo. O ladrão na cruz: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. 8 palavras, e ele estava salvo. Ele não entendia nada de justiça. Nenhum deles, eu também não entendi, nem você. Eu tinha 8 anos de idade quando fui salvo. Eu não entendia nada, né? O que era justiça, pô. Deus não exige que você entenda. Ele só pede sua fé. Glória a Deus, fé. E Ele dá a você uma justiça perfeita. A justiça de Deus. E se torna sua. Agora, o Espírito Santo, então, naquele momento, decide te ajudar, não só a ter uma justiça perfeita e sem mancha, mas a viver justamente também. Entendeu? Viver. O Espírito Santo, olha só, ele começa a trabalhar na sua vida para te ajudar a viver a justiça que você tem. Ele começa a falar com você sobre coisas em sua vida que não deviam estar ali. Lembra disso? Quando você foi salvo? Foi fraco, hein? Tá fraco o negócio hoje. Mas o Espírito Santo, e não importa se você está salvo há 50 anos ou mais, ele ainda está te dizendo. Você pode dizer: irmão Sweg, você está... Olha, não, ele nunca vai terminar de trabalhar na sua vida, viu? Não existe alguém que chega
no final disso aí. Glória a Deus. Mas esse é o problema da igreja, de todos nós. Tentamos merecer essa justiça. Até depois de sermos salvos, continuamos tentando pensar que fazer certas coisas vai trazer mais justiça. Escuta, quando você foi salvo, não tem como ficar mais justo do que aquilo que Deus já te deu. Ele importa até você uma justiça perfeita e pura. E você não recebe mais justiça no sentido de que você tem mais justiça, como a justificação. Não existe esse negócio de ser parcialmente justificado. Na verdade, não existe esse negócio de estar justo parcialmente. Ouviu bem? Na verdade, não existe esse negócio de estar parcialmente justificado. Às vezes, você pode agir como se estivesse justificado parcialmente. Estou olhando para o pessoal aqui, hein? Mas essa justiça em você não muda. Continua perfeita, uma justiça perfeita. E o Espírito Santo trabalha em você, te falando que está errado. Não faça isso, seja o que for que Ele não quer que você faça. Isso aqui, a maioria de vocês não vai entender, né? Não hoje em dia, mas vou dizer assim mesmo. Há uns 50 anos atrás, uns cultos, em uma certa igreja, uma boa igreja, com um bom pastor e tal, ele me perguntou: você quer sair para jogar boliche depois do culto uma noite? Eu falei: claro. E fomos. Não tem nada de errado em jogar boliche, não tem nada de errado em jogar uma bola, acho que é feio de madeira aquela bola, sei lá. E não é feio de madeira então, né? Algumas são duras igual a cabeça dele ali, ó. Eu falei assim: olha, não tem nada de errado com isso, tá? De jogar boliche não. Mas o Espírito Santo, ele nos guia não com uma lista de regras, mas com o que Ele quer fazer em nossa vida. E fomos umas 2 ou 3 vezes, né? Eu e a França, como eu falei, não tem nada de errado com isso, gente. Mas o Espírito do Senhor falou comigo e falou: não volta mais para lá, não. Não faça mais isso. Por quê? Sei lá. Eu sei que o Senhor me falou: deixa para lá. Não volta, não. E eu não estou te falando para nunca mais voltar. Faça o que você quiser. Eu só estou te falando o que Ele falou no meu coração. E esse é o Espírito Santo nos trazendo pouco a pouco para a justiça que temos em nossa vida, em nosso coração. Jesus deu, olha, tem que terminar aqui, o maior exemplo do mundo, que está em Lucas 18. Ele disse: 2 homens foram orar no templo. Um era um fariseu e o outro um publicano. Agora, fariseus supostamente eram árbitros, né? Ou assim, entendiam muito da palavra, acreditavam em toda a Bíblia, desde Gênesis até Malaquias. E eles começavam bem, né? Começaram como Esdra, há uns 500 anos antes, né? Mas agora tinha se transformado, né? Um bando que odiavam a Cristo, odiavam Ele. Publicanos eram como líderes da máfia hoje em dia, eram coletores de impostos. E os fariseus consideravam que eles tinham se vendido para Roma, não podiam nem ser salvos. E Jesus escolheu um deles para ser um de seus discípulos, Mateus.
E Jesus disse, esses dois homens vieram orar no templo. Um era fariseu e diz que desprezava os outros. Agora escuta só, quando você tenta viver fora da cruz, sempre acaba no orgulho. Então, uma autojustificação. Ele diz que esse fariseu usou a palavra desprezou outros, desprezava. Isso que vai acabar nisso, em ódio, desprezando outros. Escuta aqui, nenhum de nós, nenhum cristão que está vivo no mundo hoje tem direito algum de falar nada sobre ninguém. Eu acho que você está pensando nisso, né? Eu estou falando de alguém que falhou e caiu. Olha, você não tem o direito, não tem desculpa, nem nada para tentar falar mal de pessoa A ou B, do que fizeram. E já te falei isso várias vezes e vou continuar dizendo para que você entenda. Eu li um sermão pregado em 1700 e alguém cortou um pedacinho dele e comentou em cima daquilo, que era o seguinte: o irmão que pregou dizia que quando você escuta que um irmão caiu, entenda que é apenas fofoca e trate de acordo. Em outras palavras, não continue falando daquilo. Em segundo lugar, se você acha que sabe o que aquele homem ou aquela mulher fez e é terrivelmente errado, está falando que é errado. Você ainda não sabe o que a guerra espiritual que essa pessoa está. Sem desculpas, mas ainda assim você não sabe a batalha espiritual que aquela pessoa está envolvida nela. Em terceiro lugar, se você estivesse no lugar deles, será que teria feito algo melhor? Ou até tão bom quanto? Igrejas, supostamente, são hospitais, não açougues. Em primeiro lugar, nós aprendemos o que é justiça relativa. Os fariseus falaram assim: eu não sou como esse publicano aqui não. Eu não sou adúltero, ou alguém que está extorquindo dinheiro. Eu não sou igual a ele não. Isso é justiça relativa. O homem, entram e tem a justiça deles baseada na dos outros. E sempre tem alguém que você acha que é pior que você, meu amigo. Que pode não ser. E provavelmente não é. Mas você pode encontrar alguém. Eu me lembro uma vez, eu preguei vários cultos, Aonde que era mesmo? Deixa eu ver, eu não vou nem falar o nome da cidade. Uma grande cidade dos Estados Unidos aqui, uma grande igreja, uma das maiores igrejas que eu já vi. O pastor era um dos maiores homens de Deus que eu conhecia. Nosso ministério ajudou a construir aquela igreja. Olha, vimos várias pessoas sendo salvas lá. E ele e a esposa dele agora estão com o Senhor, mas era uma grande igreja. Era uma bênção para mim, pessoalmente falando, viu? Quando eu precisava de alguém para falar, olha, eu te amo, ele estava lá para me ajudar. E ninguém esquece coisa assim. Ninguém esquece. Mas aí recebi uma carta do filho dele, num tempo muito triste. E o filho dele era pastor de uma igreja também. E ele me falou na carta: eu quero que você saiba, irmão Sueco, que eu te amo, mas não diga para ninguém. Aí, olha só. Cala a boca, Robert. Olha, eu estava com a carta na minha mão
eu não quero que ninguém saiba que eu te amo. Que tipo de pessoa é essa, hein? E eu imagino assim, que isso é ignorância, né? Vou dar o benefício da dúvida para ele, viu? Porque, mas aí, eu te amo, mas não conta a ninguém que eu te amo. Vai saber, né? Uma justiça relativista. E aí ele tem a justiça por obras, né? Ele fala assim, eu jejuo 2 vezes por semana e eu dou dízimo, né? Em todo o dinheiro que eu recebo. Isso é uma justiça que vem de obras. Agora, Jesus diz que o publicano, que nem chegou perto do templo, ficou na parte de trás, né, onde os gentios ficam, batia no peito e dizia, Deus tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus falou que foi para a casa dele justificado. E o outro, que era tão religioso, se ele não tivesse arrependido, ele ia para o inferno. E olha que declaração forte, mas o publicano foi justificado. Quer dizer que o Senhor disse, eu te aceito, porque o homem disse, Senhor, tem misericórdia de mim, o pecador. Eu admito que sou. Estou pedindo misericórdia. Não justiça, mas misericórdia. Glória a Deus. Se levante, por favor. Pardon there was multiplied to me. There my burdened soul found liberty at Calvary. Oh, mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. Oh, there my burdened soul found liberty at Calvary. Years I spent in vanity and pride, caring not my Lord was crucified, knowing not it was for me he died at Calvary. Oh, mercy there was great and grace was free. Pardon there was multiplied to me. Well, there my burdened soul found liberty at Calvary. Heavenly Father, I pray that you have Pai, taken eu and oro will para take que o these Senhor venha pegar essas simples palavras e leve ao coração do seu povo, não só aqui no santuário, mas em todo o mundo. E, Senhor, nos ajude a te agradecer pelo que o Senhor fez por nós e nunca deixe de te agradecer. Senhor, nós te damos louvor pela justiça que o Senhor nos deu. Gratuitamente imputou em nossa vida. Te damos louvor e glória e dizemos em nome de Jesus, amém e amém. mercy there was great and grace was free. Esperamos que você
você tenha sido abençoado com esse culto ao vivo do Centro Familiar de Adoração. O Centro Familiar de Adoração em Baton Rouge, Louisiana, tem 3 cultos por semana. Domingo às 10 da manhã e às 6 da tarde e quartas às 7 da noite. Para se tornar um membro da Igreja Midiática, ligue para 800-288-8350 ou visite o nosso site jsm.org. Todos os cultos são transmitidos